A Bíblia segundo o cientista. Fatos chocantes. Israel não é cristão. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Nesse canal a gente tenta mostrar o que é fato, o que é fé e o que realmente está escrito na Bíblia, para que você não seja vítima de pessoas que querem enganá-lo, ludibriá-lo ou manipulá-lo. Então, vamos lá. Fatos chocantes. Israel não é cristão. Avenida Paulista, 25 de fevereiro de 2024. Uma grande multidão ocupa vários quarteirões desse cartão postal da capital paulista. E nós vemos na multidão muitas pessoas segurando, balançando ou até vestidas com a bandeira do Estado de Israel, a bandeira que tem a estrela de Davi. Inclusive, algumas pessoas aproveitam para vender bandeiras e ganhar um dinheirinho por ali. Porque, afinal de contas, a fé tem sido explorada durante séculos. E aí acontece um fato interessante. Um repórter pergunta a algumas mulheres por que elas estão com a bandeira de Israel. E uma delas responde o seguinte: porque somos cristãs, assim como Israel. Muito bem, que interessante. Então, as pessoas cristãs estavam se comparando com Israel, como se fosse a mesma coisa. Só que o Estado de Israel não é um Estado cristão. Mais precisamente, o Estado de Israel é um Estado laico. Isso significa que em Israel há liberdade religiosa. Em Israel você pode ser cristão, pode. Você pode ser judeu, você pode ser muçulmano, você pode praticar qualquer outra religião, você pode ser ateu. Então, o Estado de Israel, ele permite que os seus cidadãos professem a fé que eles quiserem. O Estado não está conectado a nenhuma organização religiosa, ele não é dominado, não é controlado por nenhuma igreja ou organização parecida. E, em segundo lugar, um detalhe levantado pelo censo de Israel, que temos dados de 2022, do governo israelense, 74% da população do Estado de Israel pratica o judaísmo. 18% praticam o islamismo. O cristianismo é praticado por apenas 2% da população. Então, os cristãos em Israel são minoria. Então, não dá para dizer que o Estado de Israel é um Estado cristão. Muito pelo contrário, o Estado de Israel é um Estado judeu, que a maioria da população segue o judaísmo, seja em qual vertente for. Outro detalhe que é importante a gente destacar aqui: o judaísmo não reconhece Jesus como Cristo. O judaísmo e o cristianismo compartilham a crença em um mesmo Deus único, mas com expectativas diferentes. Então, o cristianismo ele reconhece o Deus que aparece no Antigo Testamento, que compõe os livros sagrados para o judaísmo. De Gênesis até Malaquias, o cristianismo e o judaísmo acreditam que aquele Deus que é descrito ali, ele existe, que ele é único. Mas eles têm expectativas diferentes com relação a esse Deus. Então, o judaísmo ele reconhece esse Deus com uma relação muito mais próxima e direta, em particular, com esse povo, enquanto que o cristianismo tem uma expectativa mais global. Outro detalhe: o fundamento do cristianismo é acreditar que Jesus de Nazaré é o Cristo,
que é a tradução grega de Messias, ou Machia, assim como Cristo é do grego Christos. Messias é um termo hebraico para o ungido, o escolhido. Para o cristianismo, Jesus é o Messias, ele é o escolhido, o ungido, ele é o Salvador, ele é o libertador. Para o cristianismo, além disso, Jesus é o próprio Deus. Enquanto o cristianismo e o judaísmo acreditam no mesmo Deus que aparece no Antigo Testamento, o cristianismo, além disso, acredita que Jesus também é Deus. Porque no cristianismo há a crença na Trindade. Deus é único, mas ao mesmo tempo ele é três. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho, Jesus, e ele é o Espírito Santo. Então, três pessoas que são uma ao mesmo tempo. Isso não existe no judaísmo. Tá? O judaísmo não reconhece Jesus como Messias, muito menos como Deus. O Messias é um salvador, é um libertador. E no entendimento do judaísmo é uma coisa muito mais física do que o cristianismo acredita. Então, enquanto no judaísmo o Messias ainda é esperado. Um descendente do rei Davi que vai libertar, que vai salvar o povo judeu dos seus inimigos. Enquanto que, para o cristianismo, Jesus é o salvador e o libertador da alma. O entendimento dele como Messias é um entendimento espiritual. Então são coisas bem diferentes. Por isso, relacionar o judaísmo com o cristianismo, falar que Israel é cristão, são coisas muito equivocadas. Ainda temos um fato grave. Judeus foram perseguidos por cristãos. Ao longo de sua história, os judeus sofreram diversos ataques e perseguições. O Holocausto talvez seja o evento mais terrível e também o mais lembrado. Que os judeus foram sistematicamente mortos pelo regime nazista. Várias perseguições foram feitas no passado sob o comando da Igreja Católica, que se identifica como a representante oficial do cristianismo. Um dos símbolos da Igreja Católica são as chaves de São Pedro. Como se, no entendimento da Igreja Católica, São Pedro ele recebeu de Jesus as chaves do céu. E ele seria o primeiro Papa. Então, como se a Igreja fosse a representante oficial de Deus na Terra. E essa representante oficial de Deus na Terra, ela tinha uma instituição, que era o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que prendeu, torturou e matou muitos judeus em nome de Deus. Então, assim, há uma lembrança muito ruim dos judeus com relação aos cristãos. Então, assim, há uma expectativa de que haja uma relação de bem-querer automática, né, de judeus em relação aos cristãos, né, do judaísmo em relação ao cristianismo, é uma ingenuidade. É uma ingenuidade baseada na ignorância com relação à história. Então essa é uma coisa que tem que ser lembrada. Nós, em outro episódio, a gente vai se aprofundar nessa questão da perseguição aos judeus. Mas o que importa aqui é o seguinte, entender que o Estado de Israel não é um Estado cristão e que judaísmo e cristianismo são coisas diferentes. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar, de mandar comentários e sugestões. Obrigado pela sua audiência.